te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Guardai-de, Senhor, com a eterna bondade, a vossa igreja, e com a fraqueza humana desfalece sem o vosso auxílio. Livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, no versículo de 1 a 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observai tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo nem sequer com um dedo. Fazei tudo as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trecho da Escritura na testa e nos braços e põem uma roupa longa, franja. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares na sinagoga. Gosta de ser cumprimentado nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chamais ninguém de pai, pois um só é o Pai, aquele que está nos céus. Não deixas que vos chame de guia, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aqueles que vos serve. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta terça-feira, ela nos convida, todo o tempo de Quaresma é um tempo que nós temos que meditar sempre e estar sempre com o coração voltado à conversão. Então, essa palavra conversão nesse tempo, ela tem que ressoar, nós temos que lembrar dela e colocar nossa vida sempre com um objetivo de cada dia ser melhor, buscar sempre aquilo que é vontade de Deus, né? Desprender das nossas misérias, dos nossos desejos humanos
e fazer a vontade de Deus para que nós possamos realmente dar testemunho verdadeiro de que somos bons cristãos. A palavra de Deus aqui na leitura de Isaías fala, Isaías ele profetiza a Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades que viviam no pecado. E aí Isaías fala que deveriam, ou precisaria, né, deixar de fazer o mal e fazer o bem. Então, viver no mundo de pecado, deixar esse mundo de pecado e voltar para o Senhor. Então, isso já nos mostra que é tempo de nós termos essa consciência de tudo, analisar bem a nossa vida para ver como que a nossa ação, se ela realmente é uma ação que agrade o coração de Deus. Por isso, então, deixar o mal. O mal precisa ser deixado. O mal destrói nossa vida. E deixar o mal, não é só deixar o mal, mas fazer o bem, né? Porque todo aquele que deixa o mal, ele cria em si uma capacidade de fazer aquilo que é bom. Mas fazer com amor, com determinação, né? Porque deixar o mal e fazer o bem, não de aparências, como aqui fala no Evangelho. No Evangelho, o Evangelho nos ensina que Jesus fala aos seus discípulos e à multidão. Isso quer dizer que Jesus está falando para todos, falando sobre os fariseus, mestres da lei, e os poderosos da época de Jesus, que eles entendiam muito bem sobre as leis. Eles eram estudiosos, eles conheciam a lei de Moisés. Só que, então, Jesus fala que eles conheciam e tudo aquilo que eles falavam era porque eles tinham conhecimento daquilo que eles estavam falando. Eles não estavam ali falando bobagem, estavam falando algo que era verdade. Então, Jesus fala aos discípulos e às multidões que aquele que ouvia os fariseus e os mestres da lei, né, prestai bem atenção, porque aquilo que eles estão falando é verdade, mas é para escutar e praticar, né? Mas não praticar, não olhar para aquilo que eles fazem. Aquilo que eles fazem não afirma aquilo que eles falam. Eles falam uma coisa e fazem outra. Então isso, como Jesus aqui no Evangelho fala para os seus discípulos e para todos, está falando então também para nós hoje. Como que nós vivemos a nossa fé? Nós vivemos essa nossa fé com todo o coração, toda a verdade, humildade, simplicidade, devoção, fiel, né? Damos realmente a nossa vida por causa do Evangelho ou porque nós entramos dentro de um ambiente religioso que gera algo de social e aí então falamos bonito porque aprendemos a falar a verdade, mas na prática não conseguimos viver aquilo que nós falamos. Então o falar é necessário, a pregação da palavra, ela se faz necessária. Então se você escutar alguém falando bonito, você escuta ele e pratica aquilo que ele fala. Mas se você vê que ele fala, mas não faz, não seja imitador dele. Então, o ensinamento de hoje é esse ensinamento, que o que Deus quer realmente é que nós falamos e fazemos. O falar, ele vem do coração, não de um conhecimento esporádico, não. Nós temos que falar aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que é desejo, porque nós não podemos viver de aparência. E isso pode nos acontecer muito, gente, porque nós somos pessoas que queremos muitas vezes nos identificar, mostrar que temos uma identidade, um convívio, uma relação, uma capacidade de mostrar algo. E por isso, então, levamos no lado do orgulho, né? Esteticamente, né? Ponhamos faixas de trechos bíblicos, como aqui diz no Evangelho.
a gente precisa ter muito cuidado, mostrar quem é Deus. E quem mostra quem é Deus, que por misericórdia também vive aquilo que falou. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.